Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? Podcast Mulher de Fases, muito felizes com a nossa convidada, Valquíria Neri. Seja bem-vinda. Obrigada. Já a princípio peço pro pessoal, né, que se inscreva no nosso canal, que sigam, que deem likes para a gente poder continuar nesse projeto tão maravilhoso. Seja bem-vinda mais uma vez. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. E eu quero que você explique para nós quem é você, né? Conta para nós tua história. Vamos aí bater um papo para animar todas essas mulheres de fases aí que estão nos acompanhando. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Quero agradecer por você ter feito esse projeto. Eu acho que esse projeto ele é muito mais que likes, né? Eles vão ajudar a mães como nós que tivemos essas perdas, que não tem como explicar, mensurar a dor. Mas eu vejo que essa fala de cada uma que vai sentar aqui, vai poder colocar, vai ajudar a mulheres a enfrentar, não só enfrentarem, mas como ter a coragem também de falar mais sobre. Então eu quero te agradecer muito por esse projeto, que Deus continue te abençoando muito e muitas mulheres sejam salvas mães que perderam filhos sejam salvas nessa fala. Obrigada. Quero agradecer também a Raquel, né, que agraciou aqui nosso episódio número 4 com a presença dela, porque ela se comoveu muito quando eu falei da tua história. E assim como você se comoveu com a história dela, as mães acho que elas começam a ter uma empatia uma com a outra, né? E aí ela aceitou participar com a gente. Agradeço muito. A Michelle me contou a tua história e como fazem 11 anos, eu quis conhecer mais da tua história para saber o que eu vou passar ainda, porque eu ainda faz 1 ano e 4 meses. E eu quero muito saber como que você caminhou esses 11 anos, sabe? Eu quero conhecer essa história para saber o que eu ainda vou passar e o que eu ainda vou viver de bom, porque tem, como você estava falando agora, pouco, que tem as fases ruins e tem as fases boas, que são as lembranças boas também, né? Então, por isso eu fiquei encantada com a tua história e com a tua força também. Quando as pessoas falam da nossa força, na verdade a gente não sabe de onde vem. A gente vai vivendo um dia de cada vez, aos trancos e barrancos, e aquela força acho que vem ressurgindo a cada dia, né? Isso. Primeiro falando quem é a Valquíria Neri, né? A Valquíria Neri hoje eu consigo decifrar ela em poucas palavras, né? Ela é resiliência. Então há muita força nessa mulher. Força que nem eu mesma imaginava. Então quando a Raquel fala sobre como que vai suportar, não sabemos. E imaginamos não ter força. E quando você se depara com essa situação, você encontra a verdadeira mãe leoa que a gente vive falando quando nossos filhos estão bem. Na verdade é quando eles não estão bem ou quando nós perdemos que nós colocamos nossas garras para fora. Então foi ali que eu descobri a força e a resiliência que eu tinha, porque não foi fácil e não é ainda. Às vezes as pessoas pensam assim, mas já se passaram 11 anos, a dor amenizou. Não, a dor aumentou, porque com o passar do tempo a saudade aumenta. E tudo aquilo que eu construí nesses 11 anos, eu queria que ela estivesse junto comigo. Então ela não estava mais, fisicamente. Mas eu sempre deixei ela muito viva nas minhas coisas. Talvez é por isso que eu consegui enfrentar. Eu iniciei com ela a faculdade de psicologia, que era o nosso sonho, das duas atuar junto. E devido a eu ter engravidado da minha filha hoje, que está com 12 anos, vai fazer 13 em dezembro, eu parei. E nesse período, ela, com a idade, ela entrou, e quando ela estava na 4ª fase, eu iria entrar com ela. E aí a gente tinha um trato de se formar junto. Né? Então eu assustei bastante ela, porque eu disse que ela ia passar muito mico comigo dentro da sala de aula, né? Porque uma mãe com a filha dentro, jovem, dentro de uma faculdade, né? Então para ela ia ser... E ela achava legal, ela dizia, mas vai ser um mico que vai valer a pena, né, mãe? Porque imagine mãe e filha fazendo faculdade, vai ser muito legal. Mas eu tive minha filha e quando ela não tinha ainda... Ela tinha uns 6 meses de idade, os olhos dela é preto, e bem preto. Da tua Pequena. mais nova. Né? E eu olhava para ela e enxergava jabuticaba, assim, né? Eu dizia assim, nossa, meu olhinho de jabuticaba.
E quando eu comecei a olhar para o olho dela, eu comecei a receber revelação, instinto de mãe, que não foi outra coisa. É o instinto de mãe. Aquela história de quando o filho sai e você tá ali, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, daqui a pouco vem a notícia e diz, eu já sabia, eu pressenti. E eu, quando comecei a olhar nos olhos dela, eu comecei a pressentir que vinha algo. Só que eu enxergava eu morrendo. E daí eu comecei a pensar assim, então, se é eu preciso preparar tudo. E a minha vida estava muito boa ali. Porque eu estava com ela, que ela morava com meus pais, daí meu pai tinha falecido, ela tinha, com a morte do meu pai, ela veio morar comigo, porque daí ela morava em Campo Belo, eu estava em Capão Alto por causa da loja. E eu estava com essa filha, que eu também tinha sido diagnosticada de endometriose, então não ia mais poder ter filho, e tive ela. E meu marido, sempre uma bênção, então aceitou filha que eu tive em solteiro, filha que eu tinha me separado, e eu estava tendo aquela filha dele, então a nossa família assim estava muito feliz. E uma noite eu sentei na área da loja que eu tinha, e eu e ele sentado, parecia dois velhinhos, né? E eu olhei assim e disse para ele, bem dizem, né? Quando está tudo muito bem, alguma coisa muito ruim vai acontecer, não que eu esteja chamando, mas eu estou sentindo. Comecei a repetir isso, né? Mas eu estou trabalhando para não pensar, mas eu olho pro olho dela, eu enxergo isso. E eu enxergava essa perca, mas eu entendia que era eu que ia morrer. E eu não errei, porque eu morri. E Deus é muito maravilhoso, né? Porque Ele... E realmente a coisa incrível que você está falando agora, assim, porque é realmente a gente que morre. Eu morri. Um pedaço bem grande de mim foi. Então, era para mim ter voltado, então quando ela adoeceu, né? Então os planos já não aconteceram. A doença foi muito difícil de ser diagnosticada. Então foi falado, era uma época que se falava em depressão. Tudo era depressão. Se eu tivesse uma gripe era depressão, se eu tivesse um câncer era depressão, tudo era depressão. E ela, em julho, de um ano muito frio, do mês muito frio, muito chuvoso, foi um dos invernos mais rigoroso, e ela tinha mão muito fria, então ela vinha, pegava na gente e eu dava aqueles gritos, assim, quase morria, né? E ela chegou para mim e disse, o que você está olhando aí? Que você está triste, está chorando? Eu disse, vem cá ver, uma mãe acaba de perder um filho. E ela veio, se pendurou no meu braço e disse, mãe, que triste, né? Como será que uma mãe consegue, né, passar por isso? E a gente começou a falar, e eu disse para ela, eu não quero nem pensar, porque eu não consigo me colocar nesse lugar. E a morte do rapaz tinha sido muito trágica, tinha sido um atropelamento de trator e tal. E a gente conversou com aquilo ali e ela disse assim, mas com nós não vai acontecer. E eu disse, de certeza, não vai mesmo, né? O Senhor vai proteger nós. Mas naquela mesma semana, ela já, por causa do frio, ela chegou com um gânglio aqui no pescoço. E ela disse assim, mãe, eu tô com um pouquinho de dor de garganta e tem uma bolinha aqui na minha garganta. Daí eu passei a mão, tinha um gangliozinho assim. Que idade ela tinha nessa época? Ela tava com 18. 18 anos. Daí eu peguei e disse assim para ela, vamos lá na unidade de saúde olhar. Aí o médico examinou, olhou a garganta dela, tava bem inflamada, bem inflamada. E ele disse, eu vou dar uma amoxicilina e você dá para ela 7 dias. Se caso não sair, se caso a infecção não baixar, você volta aqui. E se não, se sair amanhã ou depois, você já nem precisa mais até voltar. E a amoxicilina, um antibiótico, né, bem potente, ela tomou, né, no outro dia ela já estava bem. Não tinha mais o gânglio, não tinha mais infecção na garganta. Não era infecção na garganta, já era o tumor dela. Então, a doença dela era no mediastino. Então, é aqui no meio do pulmão, entre o coração. Então, quando o câncer já estava grande, o tumor ali, e ele era silencioso, então, ele estava subindo já para a garganta. Então, essa inflamação era do câncer, não era do frio. Então, nós tivemos 2 coisas que ajudou a piorar a nossa situação. Foi o frio, porque a gente acha que daí do frio vem a inflamação na garganta. E tivemos uma amoxicilina que o médico deu
Mas ele também não errou. Porque... Na época, nesse momento, mapeou aquilo ali, apagou a... E ele mapeou corretamente, entre aspas, porque quem diria que, né, ia ser um tumor, né? Nem ele, nem eu, né? Ele que é médico não, imagina eu. E quando ela tomou ali, saiu, ficou bem, beleza, bola pra frente. Num outro final de semana, ela foi viajar com o namorado para um rodeio e ela ficou sexta, sábado e domingo. Aí ela chegou na segunda e começou a limpar a loja, ela me ajudava na loja, ela me ajudava em tudo. Aí ela chegou na loja e começou a varrer. Ela disse assim, ai, não consigo varrer, tá me dando uma fraqueza pra varrer. Eu disse, mas dá mesmo, né? E com o namorado, sexta, sábado, domingo pro rodeio, eu disse, até nem me dá fraqueza. Brinquei com ela, né? Aí ela deu uma risadinha e disse, mas é bem isso mesmo. Daí eu disse assim, mas você bebeu? Ela disse, mãe, você sabe que eu não tomo? E ela não tomava bebida de álcool, ela não fumava. Ela nunca me deu problema, a não ser essa história desse relacionamento que ela teve com o rapaz, né? Que ela sofreu bastante na mão dele. E como que foi a infância dela? A infância dela ela foi era tranquila, muito mimada. Porque ela, como eu tive ela em solteiro, né? O pai dela na época ele não assumiu, falou que não era dele, foi embora, casou com outra mulher. O negócio de a gente ter o filho quando é solteira, eu fui mãe solteira também da Ana Júlia. Aí elas são mimadas demais. Tem muita avó, muito tio, muito vô, mãe, tem tudo. Daí, né, o que deu? Eu morava com a minha mãe e com meu pai, então aquela filha, para ter uma filha como ela naquela época, que hoje seria 30 anos atrás, era como se eu fosse uma prostituta que não sabia quem era o pai dela. Sim, cidade pequena. E ele ainda era rico, né, a questão financeira dele, então tinha essa questão que diziam assim, se é dele... Ou ela nem sabe, mas ela está dizendo que é dele porque ela quer dinheiro. Ainda tinha mais esse fator, né? E ainda existe, a gente diz, 30 anos era assim, mas hoje ainda é. É tudo muito enrustido, muito debaixo do tapete, mas as pessoas ainda pensam da mesma forma. E acabou que eu tive ela sozinha. O meu pai, quando descobriu, né, todo mundo achava assim que naquela época os pais eram muito brabos e rigorosos nesse tipo de coisa. E todo mundo achando que ele ia me matar, né? E me tocar de casa. Então foi contado para ele, eu já estava com quase 5 meses, né? Quando foi contado. Mas o meu pai, ele foi um homem, assim, um pai tão maravilhoso que ele conseguiu dizer a melhor palavra ou frase naquele momento que uma filha poderia ouvir, né? Naquela situação que eu estava. Então ele falou assim, errado tá. Você fez errado? Não fez certo. Mas eu não vou te colocar pra rua. Agora eu vou te dizer o seguinte, onde come 10, come 11. Essa criança vai ficar aqui também. E nós vamos cuidar e amar também. Né? Então ele pegou ela como filha. E quando ela nasceu não foi diferente, né? Ele foi buscar, ele não pegou, ele teve 6 filhos e um filho. Ele nunca pegou nenhuma no colo. Ela ele pegou. E daí eu chamava a atenção dela de alguma coisa, a minha mãe ia lá e encobria. Aí a minha mãe chamava, eu encobria. Daqui a pouco eu e o pai encobria e aí ela sempre tinha alguém para proteger. Tanto que ela acabou sendo aquela menina bardosa, que gritava, berrava, se jogava por qualquer coisa. Porque daí não tinha limite, né? E daí era dado aquela barda e daí todo mundo tinha aquele dó, né? Que daí os outros era o bebezinho da casa, né? E os outros tinham o pai, tinha a mãe, e ela não tinha. Então tinha todo aquele cuidado. E ela foi muito amada pela mãe, pelo pai. E quando ela começou a crescer e ir para a escola, uma diretora passou lá para frente de casa e perguntou, de quem que você é filha? Perto da minha mãe. Daí ela disse, eu sou filha da Valquíria. Daí a outra, e você? Eu sou filha da Kenny, que é minha irmã. Aí a minha mãe ouviu e ficou muito triste. E disse para elas, pois é, a avó cria, a avó dá amor, e vocês chamam a mãe de vocês de mãe para os outros. Eu que sou mãe de vocês. E na verdade foi, né? Porque ela era minha mãe. Mas a avó é mãe 2 vezes, né? Sempre vai ser assim. Ela era minha mãe dela, então acabou sendo 2 vezes mais. E acabou que ela, o coraçãozinho dela e a priminha, começaram a chamar a mãe de mãe e eu e minha irmã pelo nome. E daí ficou a filha da Kenny, né? A Stephanie chamando a Kenny de Kenny e eu a Aquila, né? Porque meu apelido lá na minha família é Aquila. Então... Mas bem parecida com a minha história, né? Não, Pois né? bem parecida. É porque a gente
A Júlia agora ia fazer 21 anos, então 21 anos atrás também. O meu pai também, você assistiu o meu pod, né? Aham. Meu pai era a mesma coisa, mas quando nasceu a Ana Júlia, não existia mais a Raquel, só existia na casa a Ana Júlia, mais ninguém. Isso, daí A ela mais era, mimada. era tudo, né? E né? Porque ela tá viva, eu sempre E ela coloco teve a que ela tá presença viva. do pai na criação? Então, até 16 anos ela não teve. Daí, com 16, ele encontrou ela num rodeio e estava com um amigo dele. Ele morava em Vacaria e ele achou ela muito parecida com a filha. Com a Do filha dele. casamento dele. E aí o amigo dele disse, mas essa é a filha da Valquíria que disse que é tua. Daí ele pediu o DNA daí pra mim. 16 anos depois. E foi muito interessante, porque eu poderia ter pedido, eu poderia ter tirado dinheiro, eu poderia ter ganhado uma pensão, mas uma coisa que eu fui na minha vida foi muito orgulhosa. Eu tinha esse orgulho. Então, se eu fiz, se eu errei, então eu vou trabalhar e vou criar. Então, cada escolha errada é uma consequência que você tem que enfrentar. Sabe que várias vezes eu pensei assim que de repente as escolhas erradas delas poderia ser por consequência disso de escolhas erradas de relacionamento, porque sem ter a figura paterna, porque a Ana Júlia teve o padrasto, o pai presente muito raro, foi muito mais depois da adolescência também o pai, quanto criança, que eu acho que pega aquele afeto maior no pai e para toda criança o pai aquela proteção, eu sinto, eu tenho meu pai vem aqui, o meu pai tá aqui, então eu sempre imaginei assim, será que não foi essa carência de figura paterna? Eu tinha os meus irmãos, tinha o meu pai, tinha o meu marido, mas eu sempre imaginei isso, porque vinha os relacionamentos dela, assim, teve esse relacionamento abusivo e eu pensava que ela podia enxergar ele como um pai, não sei, ele também era muito mais velho, sabe? Eu não diria, talvez, ver como um pai, mas talvez uma carência afetiva muito grande, que qualquer carinho para elas fazia com que elas já morressem de amor, ganhava elas. Então, como ela disse, eu fiquei cega de amor. Primeiro que quando nós somos jovens, somos prova, né? Ele na verdade, Sim. também. Né, por que acabei engravidando e tal? Porque você fica cega, você não pensa em nada, você simplesmente é novinha, né? Então não conhece nada, você acaba se entregando ali, né? Aí aquele primeiro amor, o primeiro isso, o primeiro aquilo, acaba se entregando, né? Eu acredito muito que tem muita influência, Né? tanto também por a falta daquela figura. Ela teve essa figura do pai, né? Do meu pai, do meu irmão. Pois é. A Ana Júlia não faltou isso. Porque assim, ó, Do é pai pai, mas mesmo. elas sabem que é avô. É pai, mas sabe que é diferente, irmão. Porque tem a né? minha amiga que tem o pai. E tem aquele negócio do Dia dos Pais na escola, que hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho ridículo ter o Dia dos Pais e o Dia das Mães na escola. Porque os meus filhos já não tinham pai, porque eu já fiquei viúva. E o meu filho hoje tem 11 anos e chega perto do Dia dos Pais, ele já começa a se recusar a ir na escola. Ele já começa, mãe, não quero ir, não quero ir. Hoje ele ainda dá essa evitada, mas ele disfarça no que é, mas eu já sei que é a época do Dia dos Pais. Sim. Quando ele era menor, ele chorava lá na escola no dia que eles estavam ensaiando para homenagem ao Dia dos Pais. A professora me ligava, mãe, pode vir buscar o Bruno? Entende como a gente lida com eles em relação a isso, né? Eu com ela, eu sempre lidei da maneira melhor possível. Eu não falava mal dele. Então, eu colocava que ela tinha um pai que supria ele, que era o meu pai. Uhum. E como eu fui muito amada pelo meu pai, então eu sentia que talvez não era a figura dele, pai, que ia dar esse amor que ela precisava. Nem sempre você tendo um pai, você é amada da forma que você precisa. Você entende? Uhum. Então, quando você tem essa figura que faz o papel do pai, né, supre. De não ter aquele pai que vai acompanhar na ultrassom, tão triste, talvez é isso que a gente passa. Pode ser porque é tão triste, a gente sabe o que é, você sabe o que é Quando o eles amor não do são, pai. você... E daí você tem um filho que daqui a pouco tá, mas o pai da minha filha... Eu queria que ela tivesse a mesma sorte que eu tive, de ter aquela presença todos os dias, aquela proteção de pai, sabe?
E isso é bem triste, eu acho que uma consciência masculina, a consciência dos homens, dos pais, que é muito triste. Eu não sei o que é crescer sem pai, mas tive os meus filhos que cresceram sem pai, então é triste para eles. Triste. E acaba machucando a gente também, né? Sim, Com até isso. porque é um desafio você criar hoje um filho sozinha, imagina 30 anos atrás, então era um desafio muito grande. Então eu trabalhava e a mãe cuidava para mim poder suprir o que ela, né, teria que mamar, a fralda, né? Naquele tempo eu não tinha nem fralda descartável, então era muito mais cruel, né? Era paninho e tinha que lavar e tinha que... Então tinha todo um sacrifício, que esse sacrifício quem fez muito foi minha mãe, né? Então, da forma dela, mas foi ela. E eu vejo assim que nesse momento que ele vai atrás dela, é o momento que eu me liberto, né? Eu me liberto de todo o preconceito, de toda a punhalada que eu levei. Porque ela era descoberta quando ela nasceu. Se eu saísse na rua para ir na farmácia, por exemplo, ou ir fazer a vacina dela, algumas pessoas descobriam e diziam, deixa eu ver com quem que é parecido. Então isso era muito cruel, né? Porque ninguém tem o direito, nem que eu tivesse tido, as pessoas né? massacram a gente. Isso, mas não, ninguém tinha esse direito, né? Não, ninguém de tem, jeito nenhum. né? E então quando ele pede, eu me sinto muito livre, porque eu entendo assim, então eles agora vão entender que eu não queria o dinheiro, não peguei dinheiro, não precisei do dinheiro, mas não usei minha filha para pegar dinheiro, porque eles têm dinheiro, a família muito bem financeiramente. Porém, ele enxergou a filha dele. Então, esse momento foi muito bom, porque eu também consegui perdoar ele. Isso, porque para mim foi muito bom. Poxa, ele tá lá no meio de quantos? E ele enxerga ela e diz, não, ela é parecida com a minha filha, tem 500 meninas. Então, é como se fosse um encontro, né? Um reencontro ali. E aquele assim. momento foi bom, libertador, mas também me gerou ciúme. E nessa época, quando ela conheceu o pai, que eles tiveram esse contato, ela já estava namorando esse rapaz. Ela já tinha acabado o tumulto ali. Daí ela namorou ali dos 14, 15, ali nos 16 ela já tinha acabado o tumulto. Então ele já pegou a fase final. E quando ela começou a ter o contato com ele, que daí deu, né, 100% DNA, né, de positivo. Aí ele foi reconhecer ela, ele foi determinar uma pensão. E eles me chamaram, né, e perguntaram, né, quanto que... Não, o valor é vocês que vão ver o que ela precisa, né. E então nunca pedi nada, sempre fui muito tranquila, assim. Eu entendia que a obrigação era minha. Eu entendia que quem tinha que sustentar era eu. E meu pai e minha mãe me ajudavam, mas eu toda a vida, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Então eu ralei muito, eu trabalhava muito. Então eu lembro que no Natal eu dei um guarda-roupinha para ela, porque eu lavei muita parede. E que bom que eu lavei e dei esse guarda-roupa para ela, né? E foi uma época de Natal, então para mim, ela tinha me pedido um guarda-roupinha, então era a forma que eu tinha para dar para ela. Eu poderia ter batido na porta. Assim. Eu poderia ter batido na porta do pai, porque tinha dinheiro, e dizia, eu quero, né, porque separa. Mas e a gente não deixava faltar nada, né? Era incrível. E a trancos e barrancos fomos, né? E então ela sofreu então também num jogo que ela foi, que tinha para fora, de colégio, e eles tinham que fazer uma inscrição. E ela estava, naquela época não tinha ainda identidade, era certidão mesmo, nascimento. Então elas começaram a olhar a certidão uma da outra, e quando depararam que o dela não tinha o nome do pai, elas, falaram muita coisa para minha filha. Ela desistiu da viagem, desistiu do jogo, né? Era novinha, e chegou em casa e disse, eu não vou mais no jogo. Por que você não vai mais no jogo? Porque elas disseram que eu não tenho pai. E ela nunca te pediu do pai? Aí eu disse, você tem pai, né? Porque eu creio assim, né? Tem o pai do céu que fez, né? Mas quem criou foi meu pai. Então você tem esse pai como referência. E o teu pai biológico você tem também. Ele não te assumiu, mas você nasceu através dele. Então, de alguma forma, você tem teu pai. Ninguém é ninguém, assim, do nada, veio do nada. E a gente não pode isentar. Por mais que eles não, no momento, por qualquer outro motivo que seja o deles, a gente também tirar eles, né, desse papel. São pai. Mas ela odiava falar no nome dele. Então, quando ele passava, quando eu falava alguma coisa sobre ele, ela
Ela chamava ele com um nome feio e ela não queria enxergar ele. No momento que ele pediu o DNA, que ela já estava mais mocinha, que eu conversei com ela, ó, ele pediu, né, você quer fazer, você só faz se você quer. Ela disse, não, eu quero. E a partir dali, daí veio um outro sentimento em mim. Ah, né, veio aquela coisa foi libertador. Mas daí eu senti ciúme. Porque daí ele me roubou por um tempinho ela. Filha minha. Uhum. Quando eu vi, eu descendo do fórum, e eu lá atrás, sozinha, e os dois enganchados, eu pensei assim, como assim? Que eu passei por tudo isso e agora ele que pegou ela, né? E ela daí... E nesse curto prazo, assim, eles se deram muito se bem. deram muito bem. Ai, se deram que legal, muito bem, né? ele foi muito legal com ela também com ele. E ela teve a oportunidade de viver isso, né? E ainda tem mais, sabe? Ele estava casado, né? Já era casado, e a mulher veio conhecer ele, que hoje é minha grande amiga, e ela conheceu ela, e minha filha adorou ela. Ficaram amigas também. Ela trouxe os filhos para conhecer ela também, tiraram fotos e, enfim, tiveram um pouquinho de contato. Aí, de repente, tinha um monte de irmãos já. Daqui a pouco ela tinha um monte de irmão. Então daí eu comecei a ficar com ciúme. Peraí, como assim? Né? Cadê minha filha? Vão me roubar. E daí quando ela passou aquela fase ruim, né? Que daí já tinha tido aquele namoro que ela, né? Foi abusada de todas as formas, né? Porque era verbalmente, Como que ela psicologicamente. Tinha 14 anos, né? Ela ia pra escola e da escola era o tempo que ficavam uns rapazinhos encostados ali no carro, esperando as menininhas novas passar. Na mesma escola, ele ficava esperando a menina. Era a mesma escola, mas ele em outro período, né? Tipo de noite e ela era de manhã. Daí ela era muito linda. Ela é muito linda, ela foi muito linda. Então ela sempre foi muito bonita. Então era uma menina que ela se vestia basicamente, mas não tinha como a beleza dela não aparecer. Era um anjo mesmo, né? Então, claro, no meio daquela meninadinha ali, ele já botou o olho e ela já gostou dele e acabaram se relacionando. E até que eu descobri, não sabia. Quando eu descobri, eu fui conversar com ela, mas já era tarde demais, ela já tinha tido até relacionamento com ele. E já tinha tido ato sexual com ele. E dali, pra mim, conversar com ela sobre isso, né? Então, o que eu pude fazer naquele momento, né? Levar no médico, fazer todo aquele processo de, né, que tem que se cuidar para não engravidar, nananana. Mas quando ela estava fazendo a formatura do terceiro ano, no início do ano que ela estava estudando, ela engravidou dele e ela não segurou, né? Porque do tanto que ela apanhava, ela acabou perdendo a criança, nascendo antes, né? E foi um outro processo bem doloroso, né? Porque no começo era lindo. No começo não era lindo, porque eu não sabia. Nunca foi lindo, então. Era lindo pra ela. Mas já de começo já era agressivo. No começo ele ainda, né, sempre se mostra muito bom, né? Eles primeiro eles conquistam. Né? Ele primeiro se apaixonou. Quando ele pegou, que ela se apaixonou e se engatou, ele conseguiu tirar a virgindade dela. Quando ele tirou a virgindade, ele começou a bater nela. Daí mudou de figura. Ciúme. Aí ele tinha ciúme. E daí ali ela sofreu. E daí todo mundo vinha me contar, cidade pequena, amigos, amigas dela, né? Pessoal que via ela na rua apanhando, que era em qualquer lugar que ele batia. Na rua. Né? E acabou que a gente ia na delegacia, ia na polícia, fazia BO e eles não faziam muita coisa, porque não tinha muito o que fazer lá. Eu tinha que realmente ir onde eu fui. Então eu acabei ficando bem doente, assim, me deu uma depressão, porque assim... Parece que a gente fica amarrada. Não, eu queria matar ele mesmo. A gente fica assim, porque daí a gente vai e fala com a filha, minha filha, você não tem necessidade de estar envolvida nesse relacionamento. Você é linda. Você é linda, você nunca te faltou nada, todo mundo aqui te ama. Pra que você viver isso? A Júlia já negava, não, mas ele é bonzinho. Ele nunca me fez nada, é mentira. E eu no começo ela fazia isso, depois ela já não tinha como. Já apareceu até com o olho roxo. Uma vez que ela maquiou, de não. Aí ela inventou uma história muito grande, dizendo que não, que foi uma briga não sei aonde, que daí... Inventou, mas mãe, não adianta que não é. Não. E assim, eu vejo que nem no caso da Samanta, assim, a gente também acreditou que ele poderia mudar, porque a família dele, uma família muito boa,
Pois né? é. Então a gente também enxerga esse contexto, né? Quando já tem um histórico de um contexto de uma família que não é uma família de boa índole, né? Que já tem históricos, E a né? dele era Você uma pensa família assim, boa. ah, não, E eram ele chegou a bons. conviver com vocês, com a família de vocês, tudo, visitava, tudo. Acabou de Era um relacionamento um normal. acampamento, a gente convidou ele para tentar, né? Colocar ele ali, inserir, porque se ele alegava que ele era rejeitado, que ele não teve pai, que ele não teve isso, então ele jogava, né, tudo que ele fazia nela como se vitimizando do que ele tinha sofrido, né? E se eu for me vitimizar do que eu sofri, eu começo a subir nessa mesa e ficar sapatear, né? E quebra tudo, Não tem vamos quebrar tudo. Eu não gosto nem de contar minha história toda hora pra não ser vítima. Eu não quero ser vista como vítima, nunca. Isso, e acabou ali que a gente, quando foi abrir os olhos, né, de fato, já tinha né, todo mundo vinha avisar. Então, às vezes eu conseguia ir lá e acudir, eu conseguia ir lá chamar ela, eu conseguia espantar ele e tal. E daqui a pouco eu não tive mais controle, porque ele já pegava ela no portão e já levava para dentro da casa. E daí ele chaveava ela no quarto. Então, teve vezes que eu saía procurar ela e até conseguia a polícia para ir lá na casa. Aí a gente tinha que desmontar, daí ele dizia que não estava, daí ele dizia que só tivesse uma ordem, daí os policiais não tinham, então nós tínhamos que voltar sabendo que ela estava lá dentro. Eu lembro assim de um policial me batendo no ombro e dizendo: eu não queria estar na sua pele. Ele disse assim: se eu não tivesse fardado e não precisasse do meu serviço, eu queria arrombar essa porta e eu queria matar ele. Então, assim, eles pegavam a minha dor, né? Eles pegavam o nosso sofrimento. Porque sofria eu, sofria a mãe, sofria o pai. Né? Então, a gente não tinha mais controle. E daí ali foi a família inteira. Assim, de você falar do tanto que você trabalhou fazendo limpeza para dar um roupeiro novo para ela de presente. E os sacrifícios que a gente fazia para manter elas, assim, impecáveis. E aparece um monstro desse. E faz isso. E faz isso para a filha da gente que a gente tanto protegeu. Que a gente tanto tirou do sangue para proteger. É muito difícil. Ela começou a esconder, sabe, o olho, como se disse, né? Daí que bateu. Eu caí da cadeira do computador lá no sítio. Aí a irmã dela acabava coagindo junto com ela, porque daí ela pedia, daí a outra era muito parceira, acabava. Então, colocava... escondia, era verão, ela vestia roupa comprida porque o corpo não tá com calor, não. A gente sabia que era isso, né? Perdeu muito peso, né? Andava pálida, com olheira, triste, quietinha, né? Não conversava, não interagia. Aí ela começou a cuidar da minha avó, ela ficava só deitada lá com a minha avó, quietinha, né? Não incomodava ninguém. Elas ficam maquinando um jeito de sair daquela situação, né? Quando elas ficam quietas. Eu imagino a Natália quieta, sabe? Se elas não estarem pensando, como é que eu saio disso agora? Ou eu quero sair, mas eu não consigo. E eu tenho vergonha, o que as pessoas vão falar? Ou eu não queria mais que ele fizesse isso para mim não ter que deixar ele, né? Então, olha, o sofrimento, agora, né? Porque daí quando ele bate, ele já se arrepende na hora. É na mesma hora que ele se arrepende. Ele já vem, já agrada, me desculpe, meu Deus, eu te amo. Tem uma técnica para fazer a mulher se sentir culpada, né? Eu te agredi porque você fez tal coisa. E sabe que a mulher se sente realmente culpada. Nossa, mas se eu não tivesse feito isso também, né? Ele não ia fazer isso. Eu lutei muito para ser feita a justiça. E nesse período eu me desgastei demais. Daí foi onde eu tive uma depressão muito profunda. E quando eu fui para Lages, assim, sem saber onde eu estava, de tão mal que eu estava, alguém me falou assim: ele foi preso, você venceu o processo. E naquele momento eu achei que eu ia morrer porque eu estava tudo torta e era uma crise de nervos e eu entendendo que era até todo mundo apavorado. Sim. Que era até alguma coisa mais grave, enfim. E eu lembro dessa fala assim que eu falei: eu posso morrer hoje tranquila, então, que minha filha está protegida. Era como se aquela prisão dele protegesse ela. E teve um momento que eu tive uma fala que me deixou muito culpada, porque eu dizia assim, durante eu estava lidando com o processo, eu dizia assim: não, eu não aceito que ele mate ela, né? Porque se fosse uma doença que Deus mandasse,
se fosse alguma coisa que Deus mandasse, mas um cara vir tirar a vida da minha filha. Então, quando aconteceu tudo isso, eu comecei a também ter esse sentimento de culpa, assim, da minha fala. Mas foi uma fala inconsequente, que no momento de desespero... Culpa, né? Não, o processo da perda, do luto, é mais culpa do que saudade. 24 horas. Sabe que às vezes vem aquilo assim na minha cabeça, mas aquela vez que eu briguei com a Ju, por que eu brigava com ela? Quem sabe ela começou a se revoltar naquele dia ali. Eu precisava ter sido mais amorosa, ou eu precisava ter feito isso ou aquilo. Eu me culpo demais. Mas não é sobre isso, né? A gente deu o nosso melhor. E quando também não bastava só mais essa culpa, eu tinha mais a culpa de por que eu não vi que aquele gânglio era o tumor. Eu tinha mais a culpa de eu ter sido, de eu ter que não poder ficar tanto com ela no hospital, porque eu tinha outra pequena. Então eu não dava conta de tudo. Então vinha muitas culpas. E culpa por que eu não levei ela, por que eu não fiz outra coisa. E você começa a se martirizar mais do que você já está. Mas hoje não mais. É então, o processo do luto. O que acontece? Quando ela estava doente, apareceu uma doença nessa pequena, de 1 ano e pouco. E ela era pegada, porque o que acontece? Quando ela perdeu essa criança dela, com 5 meses e pouco, foi uma perda para ela que ela nunca aceitou. E ela perdeu de tanto que ela era agredida. Foi um aborto espontâneo. Uhum. E a criança nasceu antes do tempo, né? Então ficou no UTI, não teve sobrevida. Então, quando eu fui lá, vesti a roupinha naquele bebê, e eu acho que aquele momento, acho que foi mais cruel ainda do que quando ela partiu. Porque quando ela partiu, eu pedi para Deus para ela descansar e parar de sofrer. E quando eu vesti a roupa, enterrando um sonho dela de ser mãe e filha de quem tinha maltratado ela. Então era muita dor para ela. E era meu neto, era minha neta, né? Então era minha neta, então era mais um pedaço dela. E eu lembro que depois que eu saí do necrotério e a gente encaminhou, né, para fazer o velório e tal, eu disse pro meu marido que eu precisava ir numa loja comprar um negócio. E meu marido, uma bênção do Senhor, né, que Deus não coloca também só o sofrimento. Então, eu entrei dentro dessa loja e comprei, assim, vestido de festa, bolsa, salto, cinto, não sei o que mais, pra fazer bolsa. Ela sentir... Não, pra mim. Ah, pra ti. Eu fui nessa loja nesse dia. Tava indo o corpinho pra Campo Belo. Eu tava desorientada dentro daquela loja. E meu marido em roda de mim, segurando minha bolsa, comprando. E aí, quando nós saímos lá fora, ele disse: eu posso saber para quem que é essas roupas? Para mim. O que você vai fazer com essas roupas, eu não sei. Mas eu quero vestir em algum lugar que não seja um lugar de sofrimento. Vocês conseguem entender o motivo da compra? Eu queria parar de sofrer. Quando eu perdi a Ana Júlia, eu agia assim. Não com compras, mas indo em lugares que eu talvez me sentisse feliz. Queria ir num lugar onde eu me distraísse. Aí eu ia numa festa. Mas aqui eu vou me sentir feliz, eu vou esquecer que a Ana Júlia morreu. É umas coisas sem cabimento que passam na cabeça da gente. Então, saindo de lá, né, teve todo o processo e ela voltou para casa, então ela voltou muito triste. E meu pai já tinha também falecido. Então, ela tinha perdido o pai, a filha. Então, ela já tinha, graças a Deus, rompido porque ele também estava preso, já tinha saído desse relacionamento. E tinha se Quando livrado. ele foi preso, aí ela veio conversar comigo. Eu só estava com ele porque ele dizia que ia te matar. E que depois que te matasse mais alguém, a mãe ou o pai, ou ela chamava a mãe, né? Ele também mataria. Então, se fosse para ele matar alguém, matasse eu. Mas vocês não. Vocês não tinham culpa de nada. E eu dizia para ela, né, que eu queria que então ele fizesse algo de errado para mim, mas não para ela. Porque é assim, né, que funciona. O filho quer proteger a mãe quer proteger o filho, mas a mãe muito mais, né?
A mãe, ela pode ser a pessoa mais errada. Ela pode ser a pessoa mais, que digam assim, essa aí é uma... Mas o filho é o filho dela, né? E com os erros dela, ela pode ter os erros, mas ela sempre vai amar. Ela sempre vai querer proteger. Da forma dela. Talvez a mais errônea, mas ela vai querer proteger. E então, ela não suportou ficar ali em Campo Belo com a perda do meu pai. Aí ela me ligou e me pediu para ir morar comigo em Capão Alto. E ali eu entendo que Deus me presenteou, né? Porque então ele me deu um momento que era meu e dela, mãe e filha. Que era o que nós nunca tivemos. Ali foi o momento mais lindo da minha vida. Porque eu peguei ela conversando com as amigas dela, com o namorado dela. Ela arrumou um namorado, que foi maravilhoso para ela. Estavam felizes, né? Ela tinha umas amigas também boas. Então ela estava numa fase muito boa, fazendo faculdade, fazendo um estágio que eu tinha arrumado na prefeitura para ela, me ajudando na loja, me ajudando a cuidar da minha filha. Então tudo isso, assim, ela estava num momento maravilhoso também, junto comigo. E eu ia passando pelo corredor do quarto e eu ouvi ela falando para essas amigas dela que tinha vindo as coisas ruins na vida dela, mas a melhor tinha sido ido para lá porque ela conseguiu conhecer a mãe que ela não conhecia. E ela começou a relatar como eu era. E você ficou ouvindo. E eu não sabia que eu era tudo aquilo para ela. Eu sabia do meu valor, mas eu não entendia que ela sabia. Porque eu tinha erros, eu tinha falhas. Então a gente sempre se diminui, né? E a gente sempre acha assim que por causa dos erros a gente não tem valor. E quando ela começou a colocar os valores ali de quem eu era, eu não pude deixar de passar e não entrar. E eu entrei e disse, te peguei, né? E ela disse, né? Você não é o monstro que me desenharam. Então você é a mãe que eu queria ter. Então, esse momento, para mim, eu acredito fielmente em Deus, que Ele me deu de presente. E ali o nosso relacionamento sempre foi muito bom. Foi maravilhoso. A gente viveu muitas histórias, muitas coisas boas. E eu engravidei, então... Daí eu fiquei grávida da Daphne nesse período e não percebi que eu estava grávida. Porque como ele tinha dito que eu tinha endometriose, então automaticamente... Nem imaginava. E pegamos um cachorro e ela lidava com aquele cachorro, né? E passava até perfume, deu lepra no cachorro de tanto perfume que ela passava. E nós, né, naquela loucura com aquele cachorro. E chegou um dia, ela falou pra mim assim, você tá grávida? Ela que falou. Eu disse, de que jeito? Eu não posso ter filho? Ela disse, mais ter filho? Daí ela disse assim, você tá grávida porque você menstrua junto comigo. Não, você menstrua uma semana antes que eu. E eu já menstruei mês passado. E esse mês estou menstruando e você não menstrua ainda. Ela cuidava até da minha menstruação. E ela disse, nós vamos sair agora e vamos lá em Campo Belo comprar um teste. Porque lá no Capão Alto não tinha ainda farmácia, não tinha teste de farmácia. E eu disse, não, né? Não vou, até porque eu não tô. Não, a senhora vai. Fomos, compramos o teste. Eu não sei porquê, mas morrendo de vergonha, nós chegamos na farmácia para pedir esse teste. Parecia que nós estávamos matando alguém ou roubando alguém. E entramos na casa da minha irmã e se escondemos dela e entramos dentro do banheiro para fazer o teste, assim, que ela tinha que fazer. Então a gente engravidou junto, fizemos o teste junto e eu fiquei grávida e a gravidez foi realmente dela.